ponto de vista de hoje é especial por conta do aniversário de Campinas e nós estamos aqui na ASIC Campinas e eu converso novamente com Laerte Martins, que nos recebeu aqui. Muito obrigado, Laerte. Nós é que agradecemos e a ASIC está à sua disposição para as informações necessárias que você achar. Laerte, a primeira pergunta é sobre o comércio de Campinas, já que esse programa é especial de aniversário. Qual que é a força do comércio de Campinas? Olha, eu gostaria, antes de mais nada, dar só uma ideia. Economista gosta muito de números, mas eu não quero dar números, eu só quero dar um indicativo que define bem o potencial de uma cidade, de um país ou de um estado. O PIB de Campinas, quer dizer, o Produto Interno Bruto de Campinas hoje, ele condensa todas as atividades que acontecem na nossa cidade, né? E isso é transformado em valores econômicos. O PIB de Campinas hoje, ele representa qualquer coisa de 50 bilhões de reais, e ele está, para você ter uma ideia, ele representa praticamente, ele é 1% do PIB nacional, e ele é praticamente 3% do PIB do estado de São Paulo, e isso mostra efetivamente que o tamanho desse PIB demonstra a grandeza que a economia da nossa cidade tem perante a todo o universo que nos acompanha, tá certo? E dentro desse contexto aí, como é que participam as atividades econômicas, né? Então você tem dentro do PIB nacional, do PIB de Campinas, praticamente 39,5%, quase 40%, vamos dizer, ele é creditado para a indústria. E praticamente você tem algo em torno de 39% para a área de serviços. E o comércio representa aí algo em torno de 19%. Então, dentro desses critérios, dá para se perceber qual é a dinâmica de cada um. Mas o que eu quero enfocar é que o PIB de Campinas, hoje, sendo analisado como o formador do valor econômico nosso, ele representa a junção dos serviços com o comércio, né? E que hoje ele já representa praticamente 55% do PIB, enquanto a indústria representa hoje os 39%, 39,5%. O que eu quero mostrar praticamente é a importância que teve ao longo desses anos o desenvolvimento da área de serviços, concomitantemente como tendo aí dentro o comércio. Esse PIB de Campinas em relação ao estado e à região, qual que é o tamanho dele, o valor que ele agrega? Na verdade, a região hoje, a região de Campinas, como a gente costuma falar, ela tem um PIB hoje de 140 bilhões de reais. Portanto, o PIB de Campinas, que é 50 bilhões, digamos assim, dentro dos 140 da região, né, ele representa hoje 35% do PIB da região. Então, é altamente expressivo, tá certo? E com relação aos segmentos, né, a maior pujança realmente é a indústria, e seguido logo em cima disso, você tem a participação dos serviços e do comércio, né? Que aí então você tem uma suplantação da atividade econômica como comércio e serviços acima do potencial da indústria, que hoje sempre foi um segmento muito positivo para a nossa cidade e para a região. Campinas tem uma vocação econômica? Tem. Eu diria para você o seguinte: a vocação econômica de Campinas é bastante elevada, principalmente no processo de produção. Quer dizer, para a produção é uma grande missão que nós temos aqui em Campinas. E essa missão hoje ela é dada principalmente pela
o comércio e serviço. Quando eu falo comércio e serviço, eu junto os todos para definir exatamente como é que é a estrutura, né? E você tem, então, no comércio e serviços, a grande, vamos dizer assim, a grande vocação que a cidade tem, ou até mesmo a região tem, né, em função desse peso que vem de há longos anos, né, e que dão, portanto, essa mostra da qualidade, inclusive, da atividade econômica. Na parte econômica, quais os pontos fortes que dá para destacar da cidade, além do que a gente já falou do comércio e do serviço? Você tem hoje uma atividade bastante forte. Parece ser até uma novidade, mas nós temos hoje uma grande vocação para a área de turismo, e isso traz, obviamente, um esforço de todos os demais segmentos, tá certo? Mas hoje se projeta muito objetivamente essa vocação, né, do turismo, vamos dizer assim, né? Principalmente o turismo comercial, o turismo de atividade econômica, né? Que ele tem surgido com uma dinâmica bastante forte. E a outra vocação que eu acho que é fundamental hoje para Campinas, especificamente até para Campinas, é uma vocação para o desenvolvimento tecnológico. Isso dá uma influência muito grande para as indústrias da região, né? E obviamente que aí dentro também vai estar o comércio e o serviço. Mas a tecnologia de ponta que hoje Campinas já absorve ao longo do tempo, né? Costumam-se até dizer hoje que nós somos o Silicon Valley, né, dos Estados Unidos. Por quê? Porque nós temos realmente uma missão muito boa, né, no desenvolvimento tecnológico, né, principalmente com as universidades, com os órgãos de desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento econômico que nós temos. E isso, portanto, dá uma missão muito importante, dá um novo perfil até para o município, principalmente nessa linha da produção industrial, né, que também, obviamente, não deixa de influenciar a atividade econômica ou a atividade de serviços. Existem também pontos fracos. E quais são esses pontos e como Campinas pode superar eles? Os pontos fracos para Campinas, eu diria que é uma questão mais ou menos de atualização, é infraestrutura, vamos chamar assim. Nós realmente a situação de infraestrutura nossa, ela está deixando a desejar, mas não, a gente tem que reconhecer que a gente está tentando implementá-la, né? Mas chama a atenção porque a infraestrutura, porque o desenvolvimento que o país tem, ou o mundo tem, e o próprio município tem, faz você voltar à sua casa internamente, tá certo? Então, hoje, para a gente melhorar ainda mais essa potencialidade que possa ter o comércio, o serviço ou a indústria, é preciso você ampliar toda a nossa infraestrutura. Eu dou até um exemplo tipo, hoje, com o desenvolvimento da indústria automobilística que nós temos hoje, o espaço para a circulação de veículos hoje ficou completamente inviável, quase que inviável, perdão. Então é preciso realmente fazer um grande plano de reurbanização, né, para que você dê condições que a cidade se aparelha, né, com condições de assimilar progressivamente esse crescimento que nós estamos necessitando. Portanto, as ruas, as praças, enfim. Principalmente aqui no centro, que é onde fica o prédio da SIC, que a gente tem um movimento muito grande, principalmente de ônibus, né? Exatamente. Você tem aqui a mobilidade urbana, né, ela precisa ser feita por aí, tá certo? Você tem que aumentar realmente toda essa infraestrutura que nós temos aqui internamente e que ela ainda é carente. Isso não quer dizer que não se está pensando nisso, mas hoje é um ponto fraco ainda, porque eu digo para você pelo seguinte, muitas empresas, até internacionais, que já são
encaminhadas para Campinas, né, elas fazem uma avaliação muito profunda disso, principalmente qual é a potencialidade de Campinas em energia, em telecomunicações e infraestrutura. Então isso nós estamos ainda um pouco defasado disso e que eu acho que é uma necessidade premente de você fazer isso crescer, né, para absorver toda essa demanda, toda essa procura que está vindo aqui para Campinas. O senhor falou sobre empresas internacionais chegarem na cidade, e como esse é um programa especial, a gente também vai ver um pouco a opinião de cada pessoa. O senhor representando a SIC, há tanto tempo aqui na SIC, como que o senhor descreveria Campinas para quem chega aqui pela primeira vez? Eu diria para você o seguinte, que Campinas é hoje uma cidade que tem todos os atrativos, né, econômicos, financeiros, sociais, né? Obviamente que esse fato que a gente mencionou da infraestrutura não é um impeditivo ainda, né? Mas então era uma cidade que ela se apresenta em condições, né, de receber qualquer empresa ou qualquer cidadão, né, que vem aqui, porque ela tem uma potencialidade e apresenta fatores muito positivos para que você se sinta numa cidade moderna, evolutiva, né, e que presta grandes serviços, né, para a comunidade e para o país. E eu vou até mais longe ainda. A expectativa que a gente tem com o desenvolvimento tecnológico que Campinas obtém, ela está fadada mesmo a ser sempre uma cidade modelo, quase que modelo, né, para qualquer tipo de atividade que você possa fazer. Eu só lembro um pouquinho, alguns anos atrás, antes dessa nossa fase, eu lembro que tinham 2 municípios no Brasil que eram, eu não sei se já comentei isso, que eram procurados, né, como referência. Como referência, tá certo? Qualquer empresa que pretendia lançar um produto ou, enfim, uma marca, ele vinha em 2 cidades. Uma era Curitiba e a outra era Campinas. E eu digo que Campinas, até hoje, ainda é um ponto de referência, né, para esse tipo de atividade, porque isso demonstra realmente que ela apresenta condições positivas, né, para que as pessoas se sintam aqui bem enquadradas na comunidade econômica e no país. O que mais orgulha o senhor em Campinas? Eu acho que Campinas tem um sex appeal, se me permite dizer, vamos dizer assim, a qualidade cultural que Campinas representa, cultural e social, vamos chamar assim, né? Além, obviamente, desses aspectos econômicos que nós acabamos de falar. Eu acho que a tradição de Campinas, a evolução dessa tradição, trouxe para a cidade uma característica muito forte, até internacional, né? O fato dela ter o Carlos Gomes como um cidadão, né, mundial, né? E você tem algumas figuras muito importantes, Campos Salles, por exemplo, que já é o único presidente campineiro, vamos chamar assim, né? Então eu acho que a tradição, a cultura e a formação social de Campinas me parece que é realmente o grande forte, né, que a gente tem que manter isso sempre vivo, e eu acho que isso não, de forma nenhuma, traz a Campinas aquela tendência de tradicionalismo. Não é, ela é uma evolutiva mesmo, né, porque ela sente a necessidade de inspirar isso para não só o nosso estado, como para o país, porque são coisas importantes que aconteceram e que devem ser preservadas. O senhor tem um sonho para Campinas? Olha, eu diria para você que, não sei se seria um sonho, mas eu não sou campineiro, eu vim aqui muito garoto, né? Eu sou lá do interior, mas eu sempre eu sempre achava fundamental quando se falava do Teatro Municipal de Campinas. Então eu diria, não digo que é um sonho, mas eu sempre, depois que eu aqui fiquei, e peguei justamente aquela fase em que o teatro
acabou sendo destruído. Então eu realmente sempre tive um sonho, e até internamente muitas vezes eu brigava aqui para ver se assim que pudesse fazer com que se voltasse, né, a ter um grande teatro que nós já tivemos aqui, né? Então eu diria que isso seria um sonho realmente que eu gostaria que acontecesse em Campinas, além, obviamente, da potencialidade econômica, cultural, tecnológica que ela hoje já representa. Mas como sonho, como cidadão que veio aqui e conheceu, eu diria que quando se concretizar, pelo menos já está se falando de um novo teatro, né? Eu acho que aí eu teria meu sonho bastante aquietado, assim. Seu Laerte, o senhor quer deixar um recado parabenizando a cidade? Olha, eu acho que o Campinas, como eu já comentei, ela tem um peso muito importante na história, não só do nosso estado, como do país, tá certo? Não só pelos seus filhos ilustres, mas como pela sua dinâmica, com a sua economia dinâmica, né? E portanto, isso faz com que a gente sempre deseje que ela sempre suplante mais, né? E que daqui para frente a gente possa efetivamente sempre lembrar Campinas como uma cidade, não só da região da região metropolitana, mas é uma cidade do país, tá certo? E eu acho que, só para encerrar, um aspecto econômico que eu esqueci de comentar, que eu acho que é muito importante, não só por causa da minha profissão. Eu acho que o PIB de Campinas hoje é o 11º PIB do país. Ele está na frente de 10 capitais do país. Portanto, é uma cidade que quase que representa uma capital ou até um estado. Ela é muito maior que alguns estados. Então, eu acho que essa força, essa fibra que o campineiro sempre teve, eu acho que deve ser mantida para Campinas por muitos e muitos tempos. Seu Laerte, muito obrigado novamente por nos receber aqui na SIC. Eu é que agradeço, nós é que agradecemos e estamos sempre à sua disposição a hora que você quiser e desejando para Campinas um feliz aniversário. O ponto de vista de hoje é especial sobre o aniversário de Campinas e nós conversamos com o economista da Associação Comercial e Industrial de Campinas, o Laerte Martins. O ponto de vista de hoje é especial sobre o aniversário de Campinas. Eu estou agora no Ciesp Campinas com o diretor, que é o José Nunes Filho. José Nunes, muito obrigado por nos receber aqui. Eu que te agradeço, Michael. É uma satisfação falar à TV Câmara, o programa Ponto de Vista. Estou à sua disposição. Primeira pergunta é como que você vê Campinas economicamente, no cenário regional e também no estadual? Campinas é uma potência industrial, uma potência econômica, é o 3º maior polo industrial do país hoje, é a 4ª maior praça bancária do país, tem um PIB hoje maior do que o PIB do Paraguai. Se você pegar a nossa RMC, hoje ela é maior do que o PIB do Paraguai. E Campinas, hoje a gente não pode pensar em Campinas como uma cidade, mas como uma metrópole, onde as cidades se conurbam, se misturam e passamos a ser uma grande e enorme metrópole hoje, que realmente é uma representatividade econômica fantástica, representa mais de 1% do PIB do país hoje. Para o Estado, especificamente, como que a gente pode falar que Campinas participa da economia do Estado? De forma fantástica, é a segundo polo econômico da segunda região metropolitana, a segunda maior riqueza econômica do Estado, só perde para a região metropolitana de São Paulo. E vivemos aí uma situação muito favorável. Campinas tem uma capacidade, um potencial de crescimento muito grande em vista das vantagens logísticas que tem. Nós temos 7 rodovias aqui, as principais rodovias do país, as mais modernas passam aqui por Campinas. Nós temos um aeroporto fantástico que nos próximos 25 anos deve ser o maior aeroporto do Hemisfério Sul, com 80 a 90 milhões de passageiros ano. Ele já é hoje o maior aeroporto de carga do país em valor agregado. Por outro lado, além da logística, Campinas é um centro de excelência em tecnologia, inovação, qualificação de uma mão de obra. Nós temos aqui
45 instituições de ensino superior, 15 institutos de pesquisa. Então, temos 5 parques tecnológicos. Isso tudo atrai empresas, porque é uma vantagem competitiva para empresas de alta tecnologia vir para cá. Aqui nós temos conhecimento e temos mão de obra qualificada. Nós temos na nossa região a maior refinaria de petróleo da América Latina, que é a Replan, que está aqui dentro da região metropolitana, que tem uma cadeia produtiva fantástica e geradora de riqueza na região. E nós temos hoje uma outra novidade, uma outra característica, que é o turismo de negócio. Campinas passou a ser um centro de turismo de negócio, um dos maiores destinos de turismo de negócio do país, com grandes investimentos nessa área hoje, na área de hotelaria, de centros de convenção, restaurantes. Então isso também é uma outra atratividade que a região tem. Campinas tem bastante destaque na área de tecnologia. A indústria campineira, ela é mais voltada para isso ou ela tem algum outro ponto forte? Não, ela é bem voltada à tecnologia. Nós não temos produção de commodities na região, nós trabalhamos com produtos industriais de alto valor agregado e essa agregação de valor é quase que 80% a 90% de tecnologia. Nós temos uma indústria eletroeletrônica bem desenvolvida, de informática, de software, de comunicações e também somos muito fortes aqui na cadeia produtiva da indústria automotiva, além da cadeia petrolífera, como eu já citei. Então, isso é muito bem utilizado aqui e cada vez mais nós atraímos grandes empresas tecnológicas para a região. Há pouco tempo nós tivemos aqui a implantação de uma grande indústria de tecnologia na área de energia, de baterias, de energia elétrica, de painéis fotovoltaicos, que se instalou aqui em Campinas, que vai fazer mais investimentos agora em outras áreas. Então, isso é uma grande atratividade da região, o conhecimento, a inovação, a tecnologia. Campinas tem uma vocação, na sua opinião, econômica? Tem. São essas que eu te citei, a vocação em inovação e tecnologia, logística, na área de petróleo e gás e na área de turismo de negócios. São áreas bastante fortes e que nós temos aqui no CIESP, nós temos investido muito nisso. Nós temos, agora no mês de novembro, nós vamos ter aqui o Campetro, que é o Campinas Oil and Gas, que agora vai ser um evento de energia, porque nós já temos a produção de energia fotovoltaica na região, é uma atrativa a mais. Nós temos a CPFL, que é uma empresa de energia que tem bastante desenvolvimento para mostrar na área também, além da Replan, que vai mostrar tudo em termos de petróleo, e são âncoras que atraem toda uma série de micro, pequenas e grandes indústrias que vão fornecer para elas. Isso tudo é gerador de uma economia forte, de empregos, de impostos, de crescimento e de desenvolvimento. Além dos pontos fortes que a gente já falou, Campinas, logicamente, tem pontos fracos. Quais são eles e como que a cidade pode revertê-los? O grande ponto fraco que nós temos hoje chama-se Brasil. A economia brasileira hoje é uma economia muito pouco competitiva em função da carga tributária alta, taxa de juros elevada, burocracia excessiva, corrupção. Tudo isso tira falta de investimento em infraestrutura, isso tira a competitividade da economia brasileira e nós sentimos isso também. Talvez nós sintamos isso um pouco menos do que o resto do Brasil, pelos privilégios que nós temos aqui de competitividade. Mas nós sentimos também, realmente isso nos atinge, de uma certa forma tira a competitividade, como tira em todas as outras áreas do país. A má gestão econômica da política econômica brasileira nos atinge em cheio também. Minha pergunta seguinte é justamente essa, se Campinas consegue sobreviver, ficar fora desses índices negativos do país e também... Difícil, nós estamos hoje sofrendo um pouco menos que o resto do país, mas não há como não sentir, principalmente agora com esse ajuste fiscal, que eu prefiro chamar de arroxo fiscal, porque na verdade o governo jogou para a população, para a classe produtora, para o trabalhador, jogou o ônus da má gestão econômica, da desperdício de dinheiro, da corrupção, jogou tudo para o povo pagar na forma de tributos, de custo, de preços controlados, custo da energia subiu, da gasolina, do diesel, todas as despesas subiram, nós estamos com uma inflação alta. A tributação aumentou, os custos trabalhistas estão aumentando também, os juros estão a patamares altíssimos e isso é um círculo vicioso, porque a partir do momento que o governo
gera uma taxa Selic de 13,75%, essa taxa é para remunerar o custo da dívida pública. Uma dívida pública de 1.490 bilhões de reais, essa taxa de juros Selic de 13,75% gera uma despesa, um dinheiro jogado fora todos os anos, que é o dinheiro de custo financeiro do governo, de mais de 300 bilhões de reais. E o governo joga sobre a população um ônus de 111 bilhões de reais num ajuste fiscal cruel para a economia brasileira. E é claro que nós sentimos isso. Isso gerou desemprego no mês passado aqui. Nós vínhamos resistindo durante os primeiros meses, mas agora nós fomos atingidos também. Então, essa política econômica nos atinge. Mas nós somos privilegiados, nós demoramos mais para sentir e nós vamos ser os primeiros a nos recuperar, porque nós temos outras vantagens competitivas que o restante do país, infelizmente, não tem hoje. Nunes, me fala agora um pouco sobre o trabalho do Ciesp em Campinas. Nós temos trabalhado muito aqui, o Ciesp tem assumido a sua postura de potencializador das atividades industriais e empresariais da região, tem assumido isso de uma forma bastante vigorosa, em parceria com todas as prefeituras e outras entidades regionais. Nós estamos trabalhando junto ao SEBRAE, SENAI e SESI numa parceria, criando o programa de competitividade na indústria, que visa diagnosticar os problemas que as indústrias inscritas têm e fazer um trabalho de extensão para que essas indústrias possam atingir nível de competitividade maior. Nós temos feito encontros regionais aqui em todas as cidades da região, visando estimular as cadeias produtivas locais. Estamos trabalhando agora também no Campinas Desafios e Oportunidades, que é uma parceria com a Prefeitura de Campinas, com a Agencamp, que visa justamente a mostrar para o investidor, para o empreendedor, as oportunidades que existem na cidade. Em paralelo a isso, nós vamos fazer uma rodada de negócio que também visa estimular as cadeias produtivas. E nessa rodada de negócio nós vamos contar com as principais empresas grandes da região, que vão ser as empresas âncoras, onde as pequenas e médias empresas vão poder ter contato com os compradores dessas empresas e oferecer os seus produtos ali dentro. E várias outras atividades que temos feito. Nós temos o Campetro, que nós vamos fazer mais no final do ano, que é ligado à cadeia de energia, que é um evento que nós fazemos junto com a Prefeitura de Campinas e com a Refinaria de Paulínia, com a Repan. E, em resumo, é isso. Temos feito bastante trabalhos conjuntos aí, procurando defender a empresa, defender a economia local, sempre que nós sentimos que isso está sendo atingido por algum agente externo aqui, ou sempre que a gente possa colaborar para contribuir no desenvolvimento. Começou um programa especial, eu sei que você não é de Campinas, mas já é um cidadão campineiro. Queria que você me falasse quais as suas expectativas para Campinas. Eu acredito muito na nossa região, acredito muito na nossa cidade, acredito muito na região metropolitana, acredito muito hoje que nós temos que pensar metropolitano para que a gente possa desenvolver. Todas as cidades agora vão ter que crescer juntas, porque elas estão conurbadas, elas têm economias que se fundem. E eu acredito muito, o potencial é imenso e não existe no Brasil lugar melhor para se investir hoje do que em Campinas. E como todo mundo comenta há muito tempo, que na hora da crise é a hora de investir, é a hora de ganhar dinheiro, é a hora de chegar, de vir para Campinas, de começar os negócios aqui ou de investir nos seus negócios agora, para que no segundo semestre do ano que vem, quando a gente espera que a economia comece a se reavivar novamente, a gente já esteja caminhando e crescendo e se desenvolvendo mais rápido que o restante do país, como sempre nós fizemos. Existe algo que te orgulha em Campinas? Me orgulha tudo aqui, me orgulha essa cidade, essa qualidade de vida, esse DH, que é um dos maiores, é o maior do país hoje, esse índice de desenvolvimento urbano, essa cidade maravilhosa, essa cidade com uma população hospitaleira, uma população que é quase toda estrangeira e que se tornou campineira. A maior parte das pessoas que vivem aqui não são nascidas aqui, se tornaram campineiros, como eu que tenho orgulho de ser cidadão campineiro. Com muita honra recebi o título da Câmara Municipal de Campinas e tenho orgulho de ser campineiro hoje, de corpo e alma. E eu acho que essa cidade nos dá orgulho pela beleza dela, pela história, pela pujança,
pela capacidade que ela tem de gerar conhecimento, é uma coisa que nos orgulha muito. Então, só tem coisa boa, que a cidade é ótima. Muito obrigado, Nunes. Esse foi o Ponto de Vista especial sobre o aniversário de Campinas. Eu conversei agora com o José Nunes Filho, que é diretor do CIESP Campinas, e a gente se vê no próximo programa.